Belezinha. Ô Gustavo, cadê você, velho? Vamos falar aqui dos axiomas de Zurique, terminar esse livro. Ai, velho, faz tempo que eu li isso aqui, né? Faz tempo. Mas você gostou do livro, Carolzinha? Eu adorei, achei bem. Tipo, ele te cutuca. Ele te desafia, né, cara? Engraçado, eu É, comecei a botar umas metas também, assim, de investimento que eu não tinha. E eu gosto que ele, tipo assim, ele foi bem agressivo com algumas coisas, né? Que a gente parece que sabe, mas não sabe, né? Ó, da é, mobilidade. Evite criar raízes, elas dificultam seus movimentos. Aí ele colocou isso é o axioma maior. Aí os axiomas menores são em uma operação que não deu certo, não se deixe levar por sentimentos como lealdade ou saudade. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Cara, isso aqui eu ainda levei muito pro lado pessoal assim também, porque a gente começa, tipo assim, os meus amigos também. Isso aqui pode até soar estranho, mas meus amigos às vezes eles ficam tristes porque eles terminam com a namorada e tal, fica fica receoso. Eu falei, cara, tu sabe quantas mulheres existem no mundo? E tu acha que só tem Essa daí é só boa. tem uma igual que ia te fazer feliz. Aí, porra, de alguma forma eu levo esse axioma pra eles, né? Mas assim, é uma forma bem chula e nada a ver de fazer, né? Mas eu não sei, assim, eu sou um cara que, por exemplo, até quando eu vou mudar, fazer alguma mudança grande assim, que eu vou voltar a minha vida, eu hesito muito em sair porque, apesar de algo parecer mais atraente na minha frente, eu acho que aquela crença de você ficar. Você fica confortável quando você cria raiz, né, cara? Tipo, você fica quentinho ali no seu lugar, você se sente bem e aí você não quer sair, né? Então isso aqui é algo que eu, pessoalmente, eu me vejo muito fazendo, assim. E eu tento evitar, né? Depois que eu saio daquele livro lá do Mindset, eu, tipo assim, eu procuro o máximo do desconforto possível, assim, em algumas situações, é claro. Pô, eu acho que, no geral é difícil, né, velho, quebrar esse paradigma aí. Eu acho que até esse negócio de. Os dois, né? Os dois menores aí são bem relacionados. É do tipo assim, por que que eu não comprei Bitcoin quando tava 3 centavos de dólar, né? E, Você e com- mesmo que não foi por 3 centavos, aí você vira e fala, pô, no início do ano tava 60 mil dólares, por que eu não comprei e agora tá 100 mil? Tipo assim, mano, passou, né? É difícil, mas passou, né? Você não vai conseguir voltar no passado. É verdade. Tipo, né, eu tô falando um caso meio também esdrúxulo, porque é um valor muito, quer ver, ó? Year to date, Tu não, na comprou verdade, no início do Bitcoin ano quando tava tava noventa dois e três aí centavos? ele caiu em abril, voltou para 104, Tu comprou isso dólares, Bitcoin né? quando tava 3 centavos? Três centavos? Sim. Tu comprou quando Ah, tava mas 3 não, centavos? não, você tá louco, mano. Se eu tivesse comprado, eu não tava aqui, não, ué. Eu podia ter comprado um Bitcoin por 3 centavos, que eu estaria na lua, É que eu não eu estaria com a entendi. Katy Perry lá Você fazendo, comprou, tava quanto? fazendo foguetinho pro espaço. Não, nunca comprei, não, só comprei ETF de De cripto. Bitcoin. Ah, entendi. Pô, eu Eu só tô falando assim, comprei. se minha avó fosse uma bicicleta, eu montava nela e saia correndo. É. Mas ela não é e eu não comprei Bitcoin a 3 Pô, centavos de velho, eu dólar. Então, tipo assim, comprei quando tava bem caro, velho. Até hoje meu Bitcoin só baixou do dinheiro que eu gastei. Então. Porque eu fui justamente naquela onda com. Em vez de você ir contra a maré, né? Eu fui justamente a favor. Então, assim, eu fui. isso aí é até um dos outros axiomas lá mais Então, que a pra gente vai frente, acho falar. que desce. Mas eu fui justamente nessa pegada de tá? ir, assim, na maré do pessoal que tá fazendo os bons negócios. E, pô, em vez de pegar aquilo que tá na baixa, né? É que nem hoje você vai comprar. Não sei, hoje eu acho que o Bitcoin tá bem caro, né? Então, assim, hoje, por exemplo, você vai comprar Bitcoin, sendo que tem, não sei, tem empresas aqui na Bolsa Brasileira que estão muito baratas, tem fundo imobiliário, tem a renda fixa também que tá absurda, né? Mas eu fiquei, assim, eu acho que o ponto central aqui desse tópico aqui pra mim foi que, pô, às vezes é muito confortável ficar num lugar ali, velho, que você sabe que não. Você tem uma segurança, entendeu? Você tem uma segurança. E isso aí, às vezes, eu acho que limita muito a pessoa, sabe? O pessoal que Não, trabalha é com totalmente medo. contra a filosofia do livro, né, em si. Mas é o que a maioria das pessoas vão tender a fazer, É, né? e eu Todo mundo evito, fica eu na zona evito. de conforto, né? Na Assim, média. Sim. eu acho que você tem que fazer um balanço ali dos trade-offs pra saber o que você vai abrir mão, o que você vai fazer, mas assim, você nunca deve ter medo de agir também de forma da intuição, né? Que ele tem um axioma da intuição também que eu achei o melhor de todos. Mas beleza, vamos seguindo. É esse aqui, ó, da intuição. Só é possível confiar em um palpite que possa ser explicado. Ambas as atitudes são erradas
ridicularizar categoricamente os palpites ou confiar neles de forma indiscriminada. Só confie neles se puder explicá-lo e você tem que saber se você tem um baú de conhecimento, né, suficiente para que aquilo ali faça sentido. E jamais confunda palpite com esperança. Tenha cuidados especiais com lampejo de intuição que parece prometer conclusões que você deseja muito. Cara, isso aqui, vocês já leram Mais Esperto que o Diabo? Nunca li, É mas um- parece que é bem bom. Então, ele reflete um pouco em cima disso aqui, sabe? Ele fala, tipo assim, tem um trecho lá que ele fala que ele deu várias voltas ao redor de um prédio e ele meio que se comprometeu a sair dali só se ele tivesse uma explicação pro problema que ele tinha, né? Que eu não vou falar, claro. E aí ele disse que saiu com problema. E assim, eu acho que isso aqui é algo que a gente ignora muito, sabe? Principalmente quem tende a ser mais racional, assim. Mas eu acho que quando você tá tão entretido assim no trabalho, num projeto, em alguma coisa, você começa a fazer coisas que são, assim, que são intuitivas, né? Assim, até quando você tá praticando algum esporte, né? Assim, quem já jogou bola, assim, basquete, você começa a fazer movimentos que não eram naturais. E eu acho que, tipo assim, tem muita gente que não entende por que é isso, mas é justamente porque você tem um poço de conhecimento muito profundo na cabeça assim, que você não pode explicar sempre, né? Então, assim, isso aqui eu acho que é um superpoder que quem está muito entretido com o trabalho, quem está muito dentro ali das relações pessoais, quem consegue muito se misturar com o que ele está fazendo ali, consegue extrair um benefício, né? E às vezes eu me sinto mal por não estar conseguindo fazer isso no lugar onde eu estou trabalhando hoje, por exemplo. E aí isso aqui é um poder que eu acho que eu poderia ter, mas às vezes por estar muito relapso eu não estou tendo, sabe? Não sei se vocês já se pegaram em alguma situação assim, pô, por que eu fiz isso, sabe? Eu já. Eu já, mas eu acho que até pelo automatismo, rotina, né? Tipo assim, é igual no trabalho, às vezes a gente fica perdendo muito tempo, ou não perdendo, né? Mas tipo, gastando muito tempo com tarefas repetitivas e meio chatas que não agregam, né, no seu desenvolvimento profissional, e sendo que tem várias outras tarefas que te desenvolvem melhor, né? Tipo assim, vai usar outras habilidades e tal. Sei lá, às vezes você fica, eu, pelo menos no meu caso, né? Às vezes eu gasto uma grande parte do meu tempo no operacional, porque nada funciona bem, né? Por causa de N fatores. Uhum. E aí eu tenho pouco tempo para fazer um pensamento mais crítico, uma coisa, né? Mais assim. Então, você fica meio que, tipo, perde o timing, né? Aham. De, De se aprofundar de, naquilo que realmente de se importa, né, aprofundar. cara? Porque realmente, tipo assim, os trabalhos repetitivos, mecânicos, assim, acho que eles não conseguem, a gente não consegue extrair um conhecimento assim dele, né? Mas talvez um padrão ali que você veja, você possa replicar em algum outro lugar e tal, mas quando você consegue consumir muita informação, tipo, você começa a fazer, acho que relações assim muito imediatas entre elas, né? Eu acho que é isso que ele fala aqui. Por exemplo, acabei de. Cara, nessa aula do mercado financeiro agora, o professor derramou um balde, acho que uma caixa d'água de conhecimento assim em mim, porque é muita coisa, cara. Assim, ele chegou falando da guerra tarifária, falou do envelhecimento da população, falou de como ia estar o mercado da Indonésia, falou de como que ia estar a indústria de microchips na Coreia do Sul, em Taiwan. E assim, o caralho, velho. Então, assim, quando você consegue mergulhar muito nisso, eu acho que você encontra mecanismos que não são tão óbvios para poder tirar uma solução ali bem criativa, né? Eu acho que isso aí também é um pilar da criatividade, quando você consegue. É porque a criatividade para mim não é só uma característica inerente, eu acho que ela é praticável, né? E quando você consegue consumir tanta coisa e se esforça para relacionar elas, eu acho que você consegue misturar a intuição ou sua criatividade, né? Para mim ficou bem parecido assim. Mas aí, falando sobre palpite, é aquele negócio que fala aí, né? De não confundir com esperança e também só confiar no que pode ser explicado. Porque ele cita vários exemplos de profetas, né? Tipo assim, a pessoa acerta uma, ganha uma fama, né? Por ser um profeta. Mano, isso aí é o que mais tem, né? Que é basicamente leitura fria. Tem um monte de gente no mercado, em vários setores, fazendo, né, os adivinhos, os tarólogos, os não sei o quê, Não precisa nem muito longe, astrólogos. não, velho. Olha os caras que ficam apostando em jogo de futebol, velho. Os caras ganham uma, duas, depois perde tudo. Pois é, mano, bet, a galera, tipo assim,
pessoal, perde muito dinheiro, né? E a pessoa só fala quando ela ganha. Ninguém fala assim. A galera só fala assim, não, eu ganhei R$20. Mas, tipo assim, o cara não fala que perdeu 100 antes disso. Assim. Tá ligado? E ele se esquece de tudo que tava antes, né? Que tinha acontecido. Pô, isso aqui eu achei um absurdo. Eu nunca passei por esse problema, graças a Deus, mas ele fala aí que é... Porque eu acho isso aqui muito justo, cara. Quando alguém me pergunta assim, pô, velho, tô esperando... Eu sou um escolhido de Deus, tô esperando uma solução de Deus aqui. Caraca, velho, no universo inteiro, será que Deus vai estar só preocupado? Vai ter uma preocupação? Ele vai ter no Brasil ainda? Ele vai ter uma caixinha de problemas. Ele vai pegar... entre 150 países, eu vou escolher o Brasil. Entre o Brasil, que tem 27 estados... Pô, nem é 27, né? 27? É 23, né? Nem lembro. É 27. É 27, com o Distrito Federal. Ele vai escolher Minas Gerais, ele vai escolher de todos os municípios de Belo Horizonte, de todos os bairros ele vai escolher Cidade Jardim. Aí ele vai chegar lá, pô, eu, Kleber, vou fazer tu ficar rico agora, velho. Tá ligado? Então, assim, isso aqui pra mim é um absurdo, velho. Assim, e, pô, piorou quando o cara fala astrologia. A astrologia só serve pra... Pô, sei lá como é que serve astrologia, só... Eu acho bonitinho. Cuidado, você vai postar no YouTube, hein? Não, mas o pessoal quem se inscreveu no nosso canal aqui é de boa. Não acredito em astrologia. Acho que não. Não acredito. Acho que teve esse gargalo aí em algum momento. Mas assim, eu acho que eu não sei nem o que falar sobre isso aqui. Hã? Eu não sei nem o que falar sobre isso aqui, porque, pô... Eu acho que ele é um complemento do axioma 7 também, que o axioma 7 fala para você só acreditar naquilo que pode ser explicado. Entendi. O 8, tudo que você não consegue explicar é totalmente improvável de acontecer. Então, eu acho que eles são complementares, mas não se engane, tem muita gente que se apoia nesse tipo de esperança ou de palpite para fazer apostas ou investimentos. Porque imagina... E apostas agora que é o tema mais quente, muito provável que tem tudo a ver com isso. Porque imagina, ele vai chegar assim, não, eu acho que isso aqui isso aqui é meu palpite, minha intuição tá certa. Mas por que sua intuição disse isso? Não, porque eu abri a Bíblia hoje do nada e vi um versículo lá, tal, não sei o que, então eu acho que é isso. Aí ele explica o palpite dele com a religião e o ocultismo, né? Então, assim... Mano, esse 8.12 aí, pra mim, é o resumo. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam... Exatamente. Tipo assim, se a astrologia, tarólogo, né, enfim, mano, se previsão, se... Esses caras eram... Como que adivinho funcionasse, mano, o cara, ele era rico, mano. Ele não ficaria... Ele poderia até compartilhar, mas ele, pelo menos, ele seria muito rico. Tipo assim, do tipo, se ele sabe o que vai sair na Mega Sena, por que o cara vai contar pra alguém e por que ele não vai jogar, né? Pô, o cara gastou saliva pra explicar, papel, né, na verdade, pra poder explicar um dos 12 axiomas falando de religião, ocultismo e astrologia, velho, com relação ao dinheiro. Eu já me sinto... Mas é porque os dois são nesse sentido. Na verdade, tipo assim, o 7 eu acho que era mais no tipo... Não, o 7 é... palpite. É tipo palpite, vamos dizer, aquele negócio que você acha que você sentiu, sabe? Ou então que alguém falou, mas não necessariamente relacionado à religião. É do tipo... uma dúvida, né? É tipo... 7 é geral, pode ser um efeito manada, assim, de nossa... efeito manada. Parece que essa empresa vai prosperar, mas parece por quê? Porque ouvimos aí vai passando de pessoa para pessoa. É até um pouco na contramão do que o livro como um todo prega, né? Do risco, né? Da aposta. Porque aí fala para você não, tipo, fazer uma aposta, né? Um investimento. Ele chama sempre de aposta, né? Ele nunca chama de investimento. Ah, puxa a aposta mesmo. Você não fazer uma aposta em algo que você não tenha um background de uma coisa que você consiga explicar. Tipo, no começo eu fiquei muito assim, mas tipo assim, mano, esse cara é muito doido, ele quer que eu saia jogando no bingo, no jogo do bicho, no tigrinho, e que aí o dinheiro vai vir, que eu tenho que tomar risco, porque é isso aí, tem que ser arriscado. Mas não é tipo assim, qualquer coisa, não é tipo você ligar pro DiCaprio lá no Lobo de Wall Street e acreditar no cara que tá te conversando pelo telefone, contando um monte de Cara, mentira. ele foi matador no começo, quando ele fala lá que, pô, você ter sucesso é você apostar, um investimento bom é você apostar em algo que vai ter mais chance de sucesso do que chances de falha. Eu entendi o livro mais ou menos depois que eu li essa parte lá no começo. Eu acho que eu entendi da segunda metade pra frente melhor, velho. No começo eu era mais ele vai tornando mais racional. Aí ele fala porque ele funila, assim, ele traz, eu acho que a mensagem de que você deve correr riscos,
Mas até os riscos que você deve correr, você tem que entender onde você está pisando. Ele dá uma pedrada e depois ele vai. E aí ele afunila. Como correr esses riscos? Mas o tempo todo ele continua te estimulando a É isso que eu tô vendo, porque pesquisar. o axioma 1 é o do risco. Aí o do 2 já é o da ganância. Tipo assim, não seja ganancioso demais, né? Sabe? Se o cara Aí lê o só 3 é o da esperança. Você não se amarrar em uma coisa achando que ela vai voltar ao que era, né? Tipo assim, cara eu se dá comprei muito a mal. 100, foi pra 10 e eu acho que vai voltar pra 100 porque eu tenho fé. Pro cara se dar muito mal, ele tem que ler só o 1 e pronto. É tipo isso, né? Tome riscos. Aí o cara, beleza, leu 15 páginas do livro. Então aí joga o livro Foi fora e lá. fica só com esse aí. Aí ele fala também, né, do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança. Eu gostei dessa definição de confiança. Mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada apenas por otimismo. Essa definição de confiança aqui eu nunca tinha parado pra pensar não, pra ser sincero, cara. Mas eu gostei. Então você verdade. entrar no jogo assim meio que preparado, né? Você já esperando o que de pior pode acontecer e você já tem um plano ali de fuga, né? De você saber como você vai sair caso aconteça algo. Porque eu acho que a gente só quer enxergar o melhor de tudo, né? Tipo assim, por exemplo, a gente vai ver uma proposta de uma empresa, passei por isso recentemente. Aí a empresa tem lá, nossa, isso aqui é a remuneração fixa, isso aqui é a variável. Aí a primeira conta que o cara faz, pô, velho, quanto que meu salário vai equivaler se eu tiver remuneração variável máxima, né? E eu acho que devia ser muito mesmo o contrário, né? Tipo assim, quanto que meu salário vai valer se eu não tiver nada do variável, né? Se eu puder contar só com o óbvio. E aí eu acho que aí, assim, você consegue trazer uma avaliação muito mais realista, né? Mas, assim, ele fala do pessimismo também. Então, eu acho que você tem que saber o que você vai fazer se acontecer o pior, só que você também não está apostando no pior, né? Então, assim, você tem que ter uma margem de risco ali que você pode apostar. Eu vou apostar que eu vou fazer isso aqui, mas, pô, eu sei que isso aqui pode acontecer de pior, mas, pô, também não estou esperando que isso aconteça, mas se acontecer, eu vou saber o que fazer, né? Tipo eu. E ter um plano de fuga que se der alguma coisa errada, pra você não perder tudo. Eu vendo meus Tipo, cachorros. ele começa falando de pôquer, né? Eu nunca fui de apostar nem de jogar, né, na minha vida. Mas ele fala, jogadores profissionais têm a perfeita noção disso. Quer dizer, um pouco quando o profissional... É o próximo parágrafo, eu comecei a ler errado. Quando o profissional se defronta com uma situação na qual, pelas probabilidades, não deve apostar, ele não aposta, deixa passar. Abandona o que já pôs na mesa, mas evita perdas maiores. Aí eu lembrei disso aqui, quando eu nunca joguei, né? Mas, tipo assim, quando eu voltei do intercâmbio, eu fui sair com um amigo meu que ele jogava poker. E ele é bom, vamos dizer assim. Ele sempre foi bom, quando a galera fazia poker de amigos, assim, ele ganhava e tal. E ele jogava aqui em BH, lá no Sierra, tem uma casa de poker. Mano, o que eu vi do cara fazendo pix, mano, de R$500 e R$500 e R$500 no quadradinho que eles deixam na mesa pra comprar a ficha. E ele tava num dia muito ruim, mas ele falou, pô, tava aqui semana passada, ganhei 2.000 e tal. Aí, tipo, só que, mano, no dia eu vi ele perdendo, tipo assim, R$3.500. É bizarro. Você nunca jogou poker, não, velho? Não, só de lazer, postando não. Ah, tá. Eu nunca aposto nada, mano. Nem jogo, nem Mega Eu Sena. também não gosto, não. Mas, pô, poker é uma parada maneira, viu, velho? Eu gosto bastante. Mas é porque se não tiver apostando, não tem graça nenhuma. Pois é, mano. Mas... Eu nunca joguei, então não sei. Mas eu já joguei com fichas, mas tipo, com a ficha, mas tipo, se você tem que comprar. Aí meio que, tipo assim, beleza, não tem a mesma graça. Tem que jogar aposta assim, vamos apostar o carro, vamos apostar a casa, entendeu? Não, aí não. Vamos apostar o cachorro, tá ligado? Fazendo coisa assim pra ter um pouquinho mais de diversão. O cachorro não, eu aposto o carro, o cachorro não. Bora apostar o cachorro, velho. E, mano, sim, que eu tava falando, pô, mas poker é top, viu, velho? A gente pode combinar aqui um dia, Carolzinha. Eu acho que você seria uma ótima jogadora de poker. Eu não compacto com esperanças e palpites. Dado que eu não tenho conhecimento para jogar poker. Carol, então eu duvido. Você fala uma frase que é mentira e uma que é verdade, e a gente vai tentar descobrir pra gente ver se você seria uma boa jogadora de poker agora. Uma que é verdade e uma que é mentira? Sem a gente saber qual que é a verdade e qual que é a mentira, né? Claro, né? Senão não tem graça. Vamos ver.
Tá. Olhou pra baixo é porque tá inventando a mentira. Não, tô pensando aqui. Primeiro fato, eu já pulei de bungee jump. Segundo fato, deixa eu pensar qual que eu vou escolher. Se ela vai escolher é porque isso é verdade, então. Pera. Ela pode estar só te confundindo. Mano, será que ela não faria isso, não? Muito certinho. Isso é o que ela quer que você pense. Tá, segundo fato. Eu nunca comi polvo. Deixa eu ver aqui. Não, pior que comer polvo é tão comum que, tipo, você falar que você nunca comeu, eu duvido mais disso do que você pulou de bungee jump. Mano, O que você acha que é verdade? O que você acha que é mentira? Eu acho que a primeira é verdade. A primeira ela... E você, o Kleber? A primeira ela pulou ou não pulou de bungee jump? Eu não entendi. Pulou. Pulou de bungee jump. Pulei. E a outra, ela não comeu polvo. Eu acho que ela comeu polvo e pulou de bungee jump. Então eu acho que a primeira é verdade e a segunda é mentira. Primeira é verdade? É. Vocês dois acham? É verdade. Olha aí, velho. Viu? Caramba, velho. Você ia perder todo o seu dinheiro. Eu tinha ganhar muito dinheiro. Acho que não é uma boa não você virar. Tá vendo? Não posso jogar poker. Ó, do consenso, fuja da opinião da maioria, provavelmente está errada. A maioria, embora nem sempre esteja automaticamente errada, na maior parte das vezes está. Jamais embarque nas especulações da moda e com frequência a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. Cara, isso aqui... Cara, eu tinha esquecido. PS, estou solteiro. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado aqui. Eu acho que eu tinha... O PS que... Agora que eu vi, velho. Que viagem que é essa aí, meu Cleber? Jamais embarque... Porque ninguém te quer? Ah, entendi. Mas, cara, eu cometi muito esse erro no começo desse ano, assim, eu peguei uns investimentos muito errados, cara, tipo assim, peguei uns ativos em dólar, assim, peguei um negócio, uns fundos cambiais ali, eu, caguei o pau, porque tava muito em alta, né, cara, o dólar tava batendo 6,30, a cabeça do cara, ok, que vai aumentar mais, só que às vezes não vai não, velho. Então, assim, você tem que aprender aí justamente contra a maré, porque quando todo mundo não quer alguma coisa, né, isso é um ciclo, né, cara, então, assim... Esse aí eu acho que é um dos mais importantes também. Assim, porque a gente só vai valorizar aquilo que está desvalorizado, né? O que já está valorizado, assim, você perde muita margem ali para crescer, né? Exatamente. O que já está valorizado não tem para onde ir. Você tem que pegar uma coisa que está mais na baixa, entrar. Mesma coisa do efeito oposto, assim, quando começa a desvalorizar, todo mundo vende desesperadamente. Então, é esperar os momentos, né? Pois é, então, aí eu fiz alguns investimentos errados esse ano aí com isso aí, mas eu aprendi, né? E, pô, acho que tem que buscar o que tá baixo ali mesmo, né, cara? Várias ações ali com PL baixo, com PVP baixo também, e aí eu fui lá, caguei o pau investindo em dólar, né? Mas a gente aprende. Mano, pra você ter ideia... Quando compra varejo, tá? Que tá muito, muito baixo, não tem muita projeção de melhor. O problema é esse, né? Você vai ficar barato, mas vai ficar barato por quanto tempo? Às vezes vai ficar por muito tempo, aí não sei se compensa. Então, depende. O negócio da renda variável, mano, é que você tem que saber se aquele dinheiro vai fazer falta pra você ou não. Por exemplo, eu tô com o perfil mais conservador por causa de planos de curto prazo, né? Mas, tipo assim, não dá pra eu botar tudo na renda variável, né? Porque se variar, não tem ninguém pra onde correr, né? E se variar pra baixo, né? Se variar pra cima, bacana, só alegria, mas não é sempre, né? Minha carteira, literalmente, ela é pior em ações e melhor em renda fixa e ETFs. Mas ela tá pior em ações agora, né, cara? A gente tem que esperar, porque, pô, eu acho que só vai melhorar, sei lá, daqui a uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio e tal. E eu tô, tipo assim, com umas posições bem ruins. Tem umas que são boas, mas, enfim, tudo é uma média, né? Tem umas pra baixo, umas pra cima. Falei as ações. Na média... Hã? Falei as ações que você tem. Boas, só vou falar as top 2 e as top 2 ruins. Top 2 boas, Banco do Brasil e o Banco ABC. Mano, o banco é foda, velho.
Banco do Brasil e Banco ABC B4. Banco ABC do Brasil, né? ABC O B4. cabeça tá fudido mesmo, né? Mas vai melhorar, velho. Não tem como não. Não, mas a minha tá boa, tá puxando pra cima. Ah, tá. E, Ele falou no top 2. Ah, entendi. e as top 2 negativas é Ipéria, aquela saúde. E, Eu acho que eu tenho ela também. E essa tá menos 43%. E Movida, mano. Nossa, Movida tá uma Movida é bosta. sinistra, hein, Movida velho. tá. Ô, velho, eu vou te Movida falar. tá R$6, A velho. primeira eu acho até que tem uma chance dela valorizar, velho. Porque, pô, o pessoal tá envelhecendo, velho. Mas agora, Movida, mano, pô, foda, viu, velho? Eu também acho, porque localiza Acho que é bom o tu meu dar uma olhada aí mercado. no Engoliu. Axioma. Casas Bahia, tá menos 90. Ainda bem que eu tenho Peanuts. Mas tá menos 99. Nossa Casas Bahia tá menos senhora! 99%. Caramba! Eu comprei na pandemia. Que isso? Na pandemia? É muito pouquinho. Não, mas na baixa? É porque na pandemia tava um surto o varejo, né? Tipo, ele abaixou, depois estourou, a Magalu fez até split, nanana. E Casas Bahia tava bom, aí eu tinha um pouco, aí depois tava alto, mas não tava tanto, comprei mais, e agora ela custa R$4,81. Só que ela não fez split, ela fez. Como que fala isso de agrupar? Sei lá. Eu esqueci. Caos. Eu vou te falar, cara, que no Brasil, eu não sei não, eu acho que eu iria pro lado tanto do agro como dos que tem concessões aí, né? Tipo, estatais, não sei, papel e celulose também, velho. saneamento. Cara, papel e celulose é sinistro, viu? A Suzano é muito grande e eu acho que a Klabin ela tem um portfólio variado, acho que cresce pra caramba. O professor falou pra caramba, a gente fez uma tarefa lá Eu tenho Suzano da Klabin e também. da Suzano. Mas, pô, é porque, então, commodity, né, cara? Eu acho que commodity no Brasil é muito fudido, velho. Tipo assim, o mundo vai se acabar e a gente vai estar aqui produzindo commodity, velho. Então, Pô, mas o fera mesmo, velho, é que eu poderia até ter comprado Bitcoin, mas eu comprei fundo de cripto, que é o Hash 11, né, que é o fundo listado aqui na bolsa de cripto, por R$23, mano. Ele já tá 78, caralho, 250 de valorização. Sinistro, né? Mas velho, e vou te falar, a carteira desse negócio aí deve ser, tipo assim, 70% Bitcoin. Ouro e VVB11 também, o meu subiram pra caramba. Meus ETFs foi um bom acerto. Aí, Gustavo, isso aqui é bom pra tu, ó. Dá teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Rejeite qualquer sensação de que determinado investimento lhe deve alguma coisa. Jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. É aquilo, né? O cara continuar... Isso do preço médio eu já escutei várias vezes. O cara olha lá... Assim, eu acho que quando a empresa tem fundamento, eu acho que faz sentido. Mas agora quando a empresa tá sem fundamento, quando ela se perde no meio do caminho, né? Quando ela, sei lá, perde a governança, quando ela começa, sei lá, a variar muito o portfólio, quando ela... a diretoria ali, ela altera muito. Então, assim, eu acho que pode ser um problema, mas... Na maioria das vezes o cara é na mesma pegada do poker, né? O cara passa a rodada, ele vai investir mais. Vai vir uma carta, ele vai investir mais. Aí passa outra rodada, ele investe mais, vai vir uma carta, ele vai ver, saiu as cartas todinhas e a mão dele é horrível, né? Então, assim, ele continua apostando para poder recuperar o investimento e quando vai ver, não deu certo, né, cara? E ele fica só minando a vontade dele que ele poderia estar em outra coisa que fosse mais lucrativa, né? Pô, esse aí tá parecido com o da Esperança, né? O da Esperança é o... É qual? O da Esperança é o terceiro, que é o contrário do segundo, né? O segundo fala da ganância, que é saber quando sair, quando tá muito na alta. Tipo assim, não esperar que tudo suba para sempre. E o da Esperança é saber quando sair, quando você tá perdendo, né? Sim. Que é, tipo assim, não achar que as coisas... Apesar que esse daí fala até um pouco de preço médio, né? Do tipo assim, você... não é nem só a esperança no sentido de achar que vai melhorar, é também você tá tão teimoso que você acha que, igual eu, por exemplo, se eu pegasse aqui minha Movida que eu comprei a 11 e ela tá a 6, aí eu falar assim, não, vou fazer preço médio baixo, vou comprar mais a 6 para depois subir, para depois eu recuperar, e aí às vezes o 6 vira 3 e aí eu, tipo assim... Exatamente. E você perde mais ainda. A subida, né, cara, ela é muito, muito mais difícil do que a descida, né, cara? A descida, às vezes, é da noite pro dia. E pra você cair, se você cair 50%, pra você subir novamente pro preço original, você tem que subir 100%. Exatamente. Isso é bizarro. Então, assim, essa conta é muito difícil. E por isso que, sei lá.
Eu não sei, você também tem que ter um time muito certo ali de comprar as coisas, né, cara? E aqui no Brasil... Mano, você tem que ter um pouco de sorte também, velho. Não tem como. não tem Sim. E ele fala isso no livro. Não adianta você achar que você vai conseguir acertar tudo, né? Uma hora, mesmo fazendo tudo bonitinho, tendo um perfil e seguindo tudo que você acha que tem que seguir de acordo com suas crenças e seu perfil de investimento, você vai errar, velho. Hoje o meu perfil tá agressivo porque eu acho que minha carteira não tá muito alta, velho. Então, tipo assim, eu topo correr alguns riscos, tá ligado? Assim, até pra sentir um pouquinho de emoção, até porque eu sei que não é um dinheiro que vai fazer muita falta na minha vida, sabe? Então, eu tô sem pegar alguns riscos até. Porque, pô, o patrimônio também não tá muito grande assim, e, pô, sei lá, se eu tivesse vendido meu carro, aí eu pensaria 2 vezes. Aí, ó, do planejamento. Planejamentos de longo prazo gera uma perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério seus planos de longo prazo, nem os de quem quer que seja. Cara, isso aqui eu sempre pensei nisso aqui, porque, pô, você vai ver os gurus de internet, os caras vão falando, não, se você fizer esse investimento aqui por 30 anos, se você fizer esse investimento aqui por 25 anos, eu, caralho, velho, eu não tô esse tempo todo não, cara. Imagina se você manter uma decisão pra daqui a 30 anos, você não sabe nem se, não sei se eu vou estar vivo daqui a aí quanto mais 30 anos. Eu me identifiquei muito quando ele falou, cara, que você não consegue, você tem que fazer um planejamento, sei lá, de 5 anos no máximo. Porque, pô, 10, 20, 30 anos é uma enormidade, cara. Daqui a 30 anos, pô, sei lá, talvez eu esteja aposentado, se Deus quiser, entendeu? Então, assim, assim, 30 anos aposentado? Que isso, você tá achando que você é quem, meu filho? daqui a 30 anos... Você tá Pra que país você vai mudar? Pô, mas vocês querem se aposentar ganhando quanto, velho? Ganhando ou com quantos Eu quero me aposentar. Eu não quero me aposentar ganhando mais do que 200 mil por mês, não, cara. O quê? Só isso? Eu não quero me aposentar ganhando mais do que 200 mil por mês, não, e vocês? Sei, eu acho, Gustavo, que alto, ele vai tá mudando de carreira. Ele já foi de negócio para finanças, agora ele vai para futebol. É verdade. É verdade. Ou Não, eu tô bets. brincando, mas do jeito que a gente tá aqui, cara, porque assim, eu acho que é só a gente levar mais a sério assim, os investimentos, entendeu? Assim, eu acho que com uma educação ali, o juros compostos faz a mágica, a gente tem que acreditar também. Pô, o Bruno pegou. Mas o negócio do juro composto, mano, é que você não consegue sempre travar seu dinheiro, né? Você precisa de trocar. Tipo assim, pelo menos eu vou ter que comprar um apartamento, né? Teoricamente, não é que eu vou ter. Posso morar de aluguel, mas eu não acho que é uma coisa muito interessante, porque... Fazer as contas. Você, tipo assim... Financeiramente... Tipo assim, mas chega um momento que você não tem um bem, né? Você, tipo assim, você paga o aluguel e aí... Você, tipo assim, não teve nada. Esse dinheiro foi pro ralo. Assim, porque dependendo da situação aí, cara, compensa mais comprar apartamento mesmo do que alugar. Então, só que é uma descapitalização que vai tirar um efeito muito grande do juro composto. Então... tipo assim, quando você falou, guru de internet adora falar juro composto, longo prazo, 30 anos. Se você colocar R$500 por ano, por mês, você vai ter 795 bilhões de reais quando você tiver 193 anos de idade. Tipo assim, o cara basicamente pega uma fórmula de 0,6% ao mês e... Eu tenho um amigo meu no trabalho que fala a mesma coisa pra mim. Pô, velho, na moral, você pode vender todos os seus imóveis, mas você tem que ter pelo menos um pra você morar num dia que você, pô, sei lá... Tem que ter pelo menos um como segurança, entendeu? Ele fala isso, né? Imagina, um apocalipse zumbi, você não tem nem pra onde ir. Tem que ter pelo menos um lugar que você vai ter pra ficar, né? Um bunker, um apartamento. Você tem que ter pelo menos um cubículo, né? Nem que você constrói em concreto, assim, na rua. Pelo menos um imóvel você tem que ter. Mas, porra, velho, assim... É porque eu acho que a gente perde muita fé no investimento também, cara. Tipo assim, a minha educação financeira esse ano, ela tá muito melhor do que no ano passado. Ano passado eu... Pô, nem pensava muito nisso, mas pô, esse ano já consegui poupar bastante. Tirar ali de uns gastos que são... Que a gente acha que é necessário, sabe? Mas quando você faz... Pô, velho, é aquela coisa do orçamento zero, né? Você volta tudo pro orçamento zero e aí decide, pô, preciso disso aqui mesmo? Isso aqui eu preciso também? Aí, cara, tipo assim, tinha uns streaming lá que eu tava pagando, cara, que eu nunca mais usei na minha vida. Eu, pô, por que eu tô pagando isso aqui? Então, assim... E saber também, né? Saber investir também, né? Saber investir. Mas eu acho que, pra mim, o principal negócio desse aí, que aí é um pouco do que eu penso também, mas que é mais fácil falar do que fazer, é você tentar ganhar mais, né? Tipo,
Claro que é importante ter consciência do que você está gastando seu Você tem que se dinheiro, né? otimizar pra isso, né, cara? Para Tipo não assim, a ser gente tá um gastador, mas, tipo assim, é muito mais interessante você levar sua renda e seu padrão de vida. E aí, né, você consegue, ao mesmo tempo, também investir ou ter mais dinheiro à sua disposição, do que tentar sempre estar na média ali e tentar, tipo assim, ter que guardar grande parte, investir grande parte do seu salário, independente da forma que você invista, né? Que é o que eu faço hoje em dia. Eu acho que pra mim seria mais legal eu ter uma segunda fonte de renda, uma coisa paralela, tipo assim, porque é mais, mas igual eu falei, é mais fácil falar do que fazer, né? Ou você melhora seu capital humano ou você trabalha mais, né, cara? Tipo assim, acho que é por isso que a gente tá lá na fundação hoje, né? Pra poder conseguir se otimizar e conseguir um salário melhor, né? Se alguém tiver ideias aí de segunda renda, eu tô aceitando, viu? Vai ter várias aí na internet hoje em dia. Eu também, cara. Eu tô doido pra montar minha lojinha de roupa de academia com o primo do Gustavo. Só que o Gustavo não consegue uma reunião com o primo dele pra mim, velho. Pra eu fazer um negócio pra ele. Ó, você foi bater o carro? Pô, vacilei. Pô, pior que... Eu vou te dar ideia. Talvez eu vou sair de casa no domingo. Ó, vamos terminar aqui então, rapidão. Fuja dos investimentos de longo prazo. E aí é isso aí, né, cara? O livro foi isso aí. Eu gostei muito desse livro. Gostei muito mesmo. Eu gostei. Achei bem disruptivo, bem inovador, bem curioso. Eu acho que muita gente que é medrosa não vai conseguir ler esse livro. Mas eu gostei. E o próximo livro, O Mito do Empreendedor. Não, tem que comprar. Ô, velho, esse livro aí eu acho que ele é bom, velho. Porque, pô, é um livro fino e é caro, velho. Por isso que ele é bom. É caro, velho. Pô, um livrinho de 200 páginas. Putz, aumentou o preço na Amazon. Tá quanto na Amazon? 120 agora. Não, mas... Eu comprei ele por 80, eu acho. Mas quando eu vi o preço original, era isso mesmo. Mas é isso aí, né? Alguém já comprou naquele estante virtual? Eu tô vendo